Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí assistindo essa aula. Meu nome é Kelly Cristina, sou do ateliê Paninhos de Amor e estou aqui para te ensinar uma peça linda. Olha só que fofura dessas bonequinhas que você pode estar fazendo aí no seu ateliê também. Lindas, né? Você pode fazer para vender, pode fazer para presentear e lucrar muito com elas, porque é uma peça fácil e rápida de fazer. Você pode estar fazendo um monte aí no seu dia e lucrar muito também. Então, são poucos materiais, eu vou estar aqui te dando os moldes também, os moldes vão estar disponíveis para você, gratuito, para você fazer essas belezuras aí também, certo? Então, mas antes de assistir a aula, vai lá, dá o seu like, comenta aí, deixa sua sugestão de peça que você queira aprender. Seu comentário é muito importante para mim, tá bom? Então fiquem com Deus e aproveitem essa aula. Olha só essa fofura que eu vou estar aqui ensinando para vocês. Não é uma gracinha? Ela mede 25 centímetros de pura fofura, né? Então eu vou estar ensinando todo o passo a passo para você fazer e estar lucrando ou presenteando aquela pessoa especial, né? Então, bora pro passo a passo e fazer essa gracinha aí. O que a gente vai estar precisando? Vai precisar dos moldes que eu vou estar disponibilizando para vocês. É poucos materiais que a gente usa. Um tecidinho para a bermudinha, tecido pele para fazer o corpinho, né? E um tecido também para fazer o cabelo. E um tecido para fazer o vestido. Aí você escolhe os tecidos. Primeira coisa que a gente vai fazer é escolher os tecidos. Feito isso, você vai riscar o seu molde. Riscar o seu molde no tecido pele de boneca, né? Ou algodão cru, que você também, se você não tiver o algodão pele. Risca corpo, bracinhos. E se você quiser ela com as perninhas sem ser da mesma cor do corpinho, para ficar tipo uma calça, você escolhe o tecido e risca, tricoline, né? Eu uso 100% algodão. E você vai riscar a perninha também nesse tecido que você escolheu. Vai costurar, deixando as aberturas, né, que vai estar no molde. Vai cortar toda a volta depois de costurado, você vai cortar deixando uma margem de costura. Primeiro, você vai costurar no risco, né? Feito isso, costurou, deixou as aberturas, você vai cortar deixando uma margem de meio centímetro na costura, tá? Aí você vai dar piques nessas partes arredondadas ou esses cantinhos para ficar bem assentadinha a costura. Isso você vai fazer no corpo, no bracinho e também nas perninhas. Pronto. Costurei todo o corpinho, deixando as aberturas, dando retrocesso no início e no final. Agora eu vou cortar. Costurei no risco, vou cortar e vou desvirar para me encaixar. Eu vou desvirar somente os bracinhos por agora e as perninhas. Vou recortar e vou desvirar para encaixar ela no corpinho, porque as perninhas delas são embutidas, tá? Então, eu vou cortar e desvirar.
Aqui você dá os piques, para a cabecinha ficar bem redondinha. Aqui é a abertura e aqui essa parte a gente vai encaixar as perninhas. Como eu vou encaixar? Vai ser assim, se você quiser que as perninhas dela fica assim, você vai acertar aqui bem arrumadinho, aqui bem certinho, as duas costuras para ficar o pezinho bonitinho para frente. E vai encaixar aqui, enrola aqui, para que fique bem, assim, fique menor, para não atrapalhar, né? Fica mais fácil de colocar também. Agora, se você quiser, que eu acho um charme também, ela com a perninha assim, ó, as perninhas assim, tá vendo? Olha que gracinha que fica também. Aí você encaixa ela assim, arruma as costuras e encaixa. Aí você vem e coloca assim, ó. Se você colocar assim, a perninha vai ficar pra fora, né? Então, você faz esse teste sempre, coloca pra dentro aqui, pra que fique certinho, né? Como essas outras eu fiz todas pra fora assim, eu vou fazer essa aqui pra dentro pra gente ver. Se você não tiver um vira-bonecas, você pode ser um palito de churrasco. Você corta a pontinha dele para não furar o tecido e serve também. Aí no molde vai ter as marcações das perninhas. Aí você encaixa, aí a atenção é de você olhar se as duas estão da mesma altura, para uma não ficar mais comprida que a outra. Deixa um pedacinho um pouquinho maior, para a hora que você costurar não ficar muito na beiradinha. O palito, ele facilita para você encaixar, que aí você coloca ele para dentro, enfia na perninha e vai e encaixa aqui, ó. Aí você olha se as duas estão na mesma altura, não estão tortas. Facilita você deixar um pedacinho aqui mais retinho para você ver se tá niveladinho as duas, para ficar igual. Vou passar a costura fechando aqui pra gente desvirar. Pronto, passei. Agora eu vou tirar o excesso, recortar o excesso aqui, deixando somente a margem da costura. E vou desvirar. Gente, parece que eu deixei minha abertura muito pequena. Mas eu vou colocar no molde o tamanho certo, é porque eu sempre sou dessas que deixo a marcação e costuro. Pronto, desviramos. Agora vamos arrumar certinho as costuras aqui, para assentar, ficar bonitinho. Olha o tamanho que a pessoa deixa a abertura para desvirar. Ai, Deus. Olha só. Como que ficou bonitinha também as perninhas assim. Agora eu vou desvirar os bracinhos. Se você tiver essa tesoura aqui de picotar, você pode cortar com ela que fica melhor. Mas eu tô cortando para quem não tem, ver que não tem, que
nada impede ela de fazer, né? Então, vamos usar o mínimo de coisas assim, usar coisas mais simples pra gente tá fazendo, porque quem não tem vai fazer também, né? Isso aqui é o legal. Muita gente querendo aprender. Prontinho. Nosso corpinho já está preso às perninhas, já está desvirado, já também todo arrumadinho. Agora é só encher. Quando você for costurar o corpinho, procure usar uma linha da mesma tonalidade. A agulha você usa a 10, no máximo a 12. O ponto da máquina você coloca no 1,8 para ficar bem pequenininho o ponto. E quando você for encher, não ficar abrindo a costura, né? Ficar bem, um acabamento bem bonito. Essa é uma dica para vocês, tá? Agora eu vou vamos encher esse corpinho para tá fazendo nossa bonequinha ficar linda, né? Para você encher, você usa o enchedor se você tiver. Se você não tiver e tiver um pincel com já bem assim gasto, com as cerdas mais durinhas, também dá certo para encher. Eu comecei enchendo com um pincel velho, assim, bem limpinho, e aí eu enchia com ele, porque ele fica mais durinho e empurra o plumante, né? Eu enchi o corpinho, agora vou encher as perninhas também. Você enche bastante o pezinho assim, não para ficar muito duro, mas para não ficar enrugadinho, porque não vai ter sapatinho, né? Então vai ser a calça, aí já fica tipo um sapatinho, né? Então você enche bem cheinho
para que fique bem bonitinho essas perninhas. Prontinho, né? Aqui você deixa uns 2 dedinhos sem encher. Se você quiser encher mais, mas para as perninhas ficar mais molinhas, assim, ter movimento e poder sentar, não precisa encher, não pode encher até lá em cima, não. Pronto, enchi, agora eu vou encher os bracinhos. Prontinho, agora é só fechar todas as aberturas com pontinhos invisíveis pra gente tá fazendo o vestidinho. Meninas, interrompendo vocês aqui só um instante, tá bom? Só para falar para vocês da novidade aqui do ateliê. É o projeto da boneca Emília. Tá um sucesso, gente. Quem tiver interesse em adquirir esse projeto, vai estar o link na descrição do vídeo. E comprando o projeto da boneca Emília, você ganha um bônus maravilhoso para você estar reaproveitando seus retalhos aí, tá bom? Então, vou deixar vocês aí com a aula e quem tiver interesse, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo. Prontinho, já enchemos toda a bonequinha, já costuramos todas as aberturas e agora a gente vai passar para a bermudinha dela. Pegar um tecido da sua escolha, né? Vai dobrar ele, vai pegar o molde, vai colocar... Gente, vocês não reparam meu molde não, porque eu improvisei aqui para fazer a bonequinha e aí depois eu vou arrumar bem bonitinho para vocês, tá? Então, vai colocar no tecido dobrado, vai estar escrita a dobra aqui no molde. Vai colocar em cima, vai riscar, né? Passar o molde aqui pro tecido. Fazer isso 2 vezes, da mesma forma. Vai ficar assim. O que a gente vai fazer agora? Vai abrir, colocar, se o seu tecido tiver frente com frente, você coloca frente com frente, vai alfinetar. E vai passar a costura somente deste lado, ou vice-versa. Só de um lado, das laterais, tá? E aí, eu vou voltar aqui para explicar. Esqueci de falar. Você vai riscar e vai cortar no risco, tá? Vai riscar, o molde no tecido e vai cortar no risco. Fez a costura em uma das laterais. Agora, a gente vai colocar o elástico. A gente vai... Se você quiser dobrar aqui, pode, mas se não, joga só para um lado. Vai dobrar mais ou menos 1 centímetro de largura aqui, essa barrinha. Vai vincar. E vai pegar um elástico. Eu uso esse elástico aqui, ele ele é poliéster, tá vendo?
e poliéster elastogeno. Então, quer dizer, ele não é algodão, porque tem o de algodão, né? O de algodão, ele não cede muito. Para as roupinhas da boneca, opa, tá balangando aqui. Eu uso esse aqui, eu gosto, porque ele é bom pra gente trabalhar com ele, tá bom? Aí você usa da sua preferência, se você quiser de algodão, você usa. Aí eu costumo medir, assim, mais um pouquinho. Vamos supor, aqui é a metade do molde, né? Então, eu corto um pouquinho maior do que a metade. Vamos supor que eu cortei uns 2 dedos a mais do que aqui, do que a metade. Ou então, você pode pegar o elástico e ir na máquina sem cortar o tamanho e passar também. Aí eu gosto de passar, eu coloco ele em cima aqui, ó, bem em cima um pouco, bem no meio centralizado mesmo, para pegar o tecido no escapulir e o elástico, e passo um zigue-zague. E aí eu faço retrocesso aqui, costuro um pedacinho, e aí eu vou puxando ele e costurando até aqui, até lá na outra ponta. Pronto, agora eu vou puxando o elástico assim, ó, e vou costurando. Eu gosto de segurar a linha de trás aqui para me dar uma firmeza e o pano não mudar, não sair do lugar. Tá vendo? Eu puxo e seguro com o dedo para não escapulir. Olha como ficou, tá vendo? Ainda sobrou elástico aqui, ó. Aí, quem tiver máquina, mas não tiver, for só uma reta, pode fazer esse processo aqui na reta também. Só se atentar para pegar a beiradinha do tecido, para não escapulir, pegar o elástico e o tecido. O zigue-zague, ele dá essa facilidade, que ele vai e volta, né? Vai e volta, aí pega. Mas se não tiver, pode ser o ponto reto também. É só se atentar a esse detalhe. E agora, essa é a cinturinha, né? Agora eu vou fazer isso aqui nas perninhas também. O mesmo processo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui e volto aqui para mostrar. Pronto, fiz aqui na perninha, na outra perninha. Agora, tá vendo? Tá assim, o que é que a gente vai fazer? Vai juntar aqui a outra lateral e vai passar uma costura. Agora vamos na máquina e vamos fechar a outra lateral. Lembra? Fechamos uma, passamos o elástico no cos e nas perninhas. Agora vamos fechar a outra parte, a outra lateral, né? Vamos fechar aqui e eu volto. Pronto. Lembrando que todas as costuras que eu tô fazendo aqui nas laterais é um pezinho de máquina, meio pezinho de máquina, que a minha máquina, essas domésticas, o pezinho dela é maiorzinho, não é industrial, então é meio pé de máquina, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Tá assim, né? As laterais. Agora, a gente vai pegar aqui no meio e vai encontrar as cavas das perninhas. Vai arrumar o elástico aqui, vai juntar aqui as perninhas, bem certinho, para não ficar desigual, né? Um lado maior que o outro. Vamos juntar o outro lado também, estica aqui, ajeita o elástico é mais difícil um pouquinho.
Mas é só ter jeitinho, tá vendo? Vamos lá, vamos alfinetar. E agora, vamos fechar essas perninhas aqui. Vamos passar a costura de meio pé de máquina, fechando, vindo aqui na primeira perninha, no fundo aqui do gaviãozinho, né? E aqui a outra perninha, tá? Eu já venho. Pronto, fechei. Agora a gente dá uns piquezinhos aqui. Se você quiser passar um zigue-zague também, para não ficar desfiando, aí fica a seu critério. Ou então, a nossa tesoura de picotar, que ela também não deixa ficar desfiando. Pronto, vamos desvirar a bermudinha agora. Se caso ficar largo aqui, é só dar uma fechadinha aqui também. Porque às vezes a gente não puxa o suficiente o elástico, às vezes a boneca é magrinha, né? A cintura lá em cima é fina. Aí... O elástico da perna eu também fiz, das perninhas eu fiz a mesma coisa, cortei um pouquinho maior do que o meio. Aí, se você achar que ficou largo, mas é bom, vamos supor assim, se for para uma criança brincar, não é bom ficar muito justo, né? Porque facilita para ela tirar. Mas se você achar que ficou justo, ficou largo, a minha parece que ficou um pouquinho largo, tá vendo? Aí você vai na máquina novamente e põe do avesso e dá tipo uma pencezinha aqui. Ou então, da próxima vez, a gente puxa mais o elástico, né? Mas tá bom assim. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pregar os bracinhos aqui. Pronto. Aqui, para pregar os bracinhos na nossa bonequinha, a gente vai precisar de 2 botões. 2 botões para ele ficar articulado, né? Para mexer os bracinhos e ter movimento. Então, vamos pregar os bracinhos. Aí, se você quiser escolher uma cor assim que combine com a roupinha, ou se não, não tem, aí é seu gosto. Vamos pegar uma agulha e uma linha mais resistente para tá fazendo esse transpasso dos bracinhos. Por quê? Porque não corre o risco da criança tirar esse botão e colocar na boca, né? Se você não quiser usar o botão, quiser só usar a linha, aí é seu gosto. Você que decide. Essa linha aqui é bem resistente, ela é bem resistente mesmo. Ela é de algodão. Pode estar colocando 2 pernas para ficar mais reforçada ainda. O que eu faço? Eu encho ele todo. Aqui em cima não precisa encher muito, mas aqui embaixo bem cheinho. Passei a agulha, coloco o botão, puxo, deixo aqui uma ponta maior pra gente arrematar depois. E passo no outro. Esse aqui tem 4 furos. Se você achar um que tem só 2 também, melhor ainda. Esse aqui tem 4. Aí você vai e olha aqui o botãozinho e olha aqui, ó. Pra você colocar aqui, ó, não perto, mas aqui na mesma altura, para não ficar na hora que você for colocar, ele não ficar bom na boneca. Pegar, colocar assim, e desse lado que tá a agulha, é desse lado aqui, ó. Tá desse lado, então eu vou levar de cá
um dedo mais ou menos abaixo do pescocinho. E olha se tá na mesma altura que a agulha. Show, agora vamos encaixar o outro bracinho. Coloque ele na posição certa. Enfiou aqui, viu aqui a mesma altura que você colocou o outro. Coloca o botão, né? Deixa eu dar uma chegadinha pra cá. Coloca o botão, puxa. Você vai enfiar de cá, né? Que você saiu aqui, vai enfiar de cá. Vira o botãozinho e tá vendo, ó? Coloca assim, coloca muito perto da costura não, puxa. Puxou. Agora vamos enfiar aqui, ó, desse lado, na mesma altura. Não coloca na costura aqui do corpinho, senão vai forçar e vai abrir. Coloca um pouquinho à frente e sai aqui do outro lado na mesma altura. Tá vendo? Puxa, porque senão depois um braço fica mais alto que o outro. Feito isso, vamos pegar a ponta que a gente deixou, dar uma puxadinha, vamos dar um nó. Deu um nó, puxa. Não tão forte. Ajeita o bracinho, dá uma puxadinha. E vem aqui e vamos dar mais uns 2 nós, que a gente já deu 1, 2. Eu sempre vou dando assim, ó. Eu não correr o risco de 3. Vamos dar mais um, né? Vai lá em cima. 4. Fica bem presa. Tá com a agulha aqui ainda, vamos finalizar com ela para não correr o risco de sair essa ponta. Arrematamos, corta esse também, essa ponta e pronto. Prontinho, os bracinhos já estão presos. Olha só, oiê! Eu achei que a calça tinha ficado larguinha, mas não ficou, ficou ótima. Agora é o vestido, vamos passar para o vestido, já que a nossa bonequinha já está com a bermudinha, né? Tá vendo? Fica bem acabadinho, ó. Esse tecido, eu escolhi essa rendinha, tá vendo? Aí você pode estar usando o que você quiser. Se você quiser uma rendinha mais delicadinha também, assim, tipo essa, ó, essa aqui.
Aí você agrega mais valor ainda na sua bonequinha, porque ela é tipo tá vendo? É tipo um crochê, né? Então, aí fica a seu gosto. Aí, agora, eu vou passar uma costura zigue-zague para colocar esse barradinho aqui, essa rendinha nesse barrado do vestido. Aqui, tá vendo, ó? Passei o zigue-zague. Agora, eu vou virar a rendinha pra frente, né? Pra gente dar um acabamento. Aí você vinca aqui pra ficar certinho já, pra hora que você for pra máquina. Tá mais fácil. Já tá no lugarzinho certo, né? Pronto. Feito isso, vamos passar uma costura aqui pra firmar essa dobrinha que a gente fez e dar um acabamento, né? E ficar bonitinho, olha. Prontinho, já passei a costura. Agora, vamos fechar esse vestido. Vamos encontrar as costuras aqui, a rendinha, para ficar certinho, para não ficar torto depois. Tá vendo? E alfineta. Encontro aqui certinho, alfineta. E vamos passar um zigue-zague aqui também para fechar. Prontinho, passei o zigue-zague. Se você não tiver, lembrando, se você não tiver a máquina que tenha o zigue-zague, pode ser o ponto reto também, tá? Agora vamos desvirar o nosso vestido. Tá vendo? Ó, para ficar bem certinho aqui. A gente acerta antes de fechar. Agora vamos, tá vendo? Aqui tá a costura, vamos dobrar aqui pra gente vincar o centro desse vestido. Ó, passar a unha assim, vinca. Aí agora, a gente pega a parte da costura e vai encontrar aqui com esse vinco que a gente fez. Encontrou? Vinca aqui as laterais. Vinca as laterais. E agora a gente vai dobrar aqui assim. Dobrou ao meio, encontrando as laterais, bem certinho. Por isso que é importante vincar. Pronto, encontrei. Agora, a gente vai... Não precisa você marcar, mas você simula aqui 1 centímetro. Então, a gente vai cortar... porque esse aqui a gente vai dobrar, né? Fazer essa dobrinha aqui, ó. Tá vendo? Essa dobrinha aqui. E passar uma costura depois. Então, a gente vai fazer as cavinhas da manga aqui, ó. A cavinha aqui para entrar debaixo do bracinho dela. O que que a gente vai fazer? A gente vai marcar 3 centímetros. 3 centímetros. Vai ser a dobra depois, né? 3 centímetros. E vai cortar essa manguinha. Você vai fazer, se você quiser riscar, você risca. Se não quiser, essa caneta apaga depois com ferro, tá, gente? Aí você faz assim, ó. Tipo aqui 2 centímetros, aí aqui 3. Aí você vai cortar aqui. Na diagonal, assim, tá vendo? Aí, formou as cavinhas, né? Agora, o que que a gente vai fazer? Vai fazer uma bainha aqui, vai dobrar aqui, ó. E vai fazer uma bainha, uma costurinha aqui.
para tá dando o acabamento nessa manguinha aqui, ó, nessa cava aqui, entendeu? Coisinha simples. Passa uma costurinha reta mesmo e pronto. Vou passar aqui e mostro. Prontinho, já passei, fiz dos dois lados. E agora eu vou pegar aqui, acertar direitinho e vou fazer uma dobra nas duas partes assim para vincar, tá vendo? Para ficar uma do tamanho da outra. Aqui, vinco. Vincando as duas juntas, tá vendo? Uma, duas. Então, para ficar as duas do mesmo tamanho. Agora, eu vou pegar aqui, tá vendo que tá bem vincadinho? Vou fazer uma bainha assim, bem fininha, bem estreitinha. E vou dobrar até esse risco. Ou um pouquinho para baixo também, pode ser. Um pouquinho mais baixo do que a risca aqui, para ficar mais larguinha essa bainha que vai passar a fitinha aí no meio, né? Então, agora a gente dobrou, né? Aqui. Vai lá na máquina e vai passar uma costura, faz uma dobrinha, né? Faz essa dobrinha que eu tinha falado. Você pode fazer até aqui, ó, não precisa fazer antes, não. Faz aqui, dobra aqui no vinco e faz a bainha, tá vendo? Fica mais fácil do que eu falei antes, dobrar aqui primeiro. Você dobra aqui no vinco e faz a barrinha aqui, ó. Vai e passa uma costura nos dois lados. Aqui, eu vou mostrar mais de pertinho para você entender. Tá vendo? Ó, pra esconder essa beiradinha para não ficar desfiando. Passo uma costura aqui e do outro lado também. Pronto, passei a costura, né? Ó, fiz a bainha. Agora, a gente vai passar uma fitinha aqui para amarrar, terminando assim o vestido. Acho que essa aqui é a 0. E aí, a gente vai passar. Eu uso esse alfinetinho aqui. Mas pode ser até uma agulha. Vou ver se o alfinete passa no canal aqui que a gente fez aqui, a barrinha aqui, pra passar. Mas passa, ó. Por isso que não pode ser muito estreito. Pronto, passei uma. Agora, vamos passar a outra. Tá vendo? Agora, vamos vestir na bonequinha. Encaixa a fitinha bem aqui no bracinho. E dá um nó e uma laçada.
Se você, caso não queira que fique muito grande as pontas aqui, você pode cortar do tamanho que você... Aí depois você queima as pontinhas aqui, ó, para não ficar desfiando. Prontinho, agora vamos fazer o cabelinho, né? E depois a gente dá os toques finais de detalhes, né? Florzinha. Você vai pegar uma faixa de 12 por 50. Se você não quiser um cabelo muito cheio, pode ser menos também. Aí fica a seu gosto. Aí você vai dobrar ao meio. Dobra ao meio. Aí você vai pegar uma linha mais resistente. Pode ser linha de pipa também, ou de pés-ponto. Vai vincar, a gente já dobrou no meio, né? Dobrou aqui, vai dobrar aqui, mas esse não vai ficar dobrado, é só para você vincar o meio do tecido aqui. Pronto, ficou esse vinco aqui. Aí você vai pegar uma linha grande. Pegar uma linha grande e fazer um pés-ponto em toda essa extensão aqui desse tecido, em cima desse vinco que você fez. E vai fazendo esse pés-ponto aqui. Entra, sai, em todo o comprimento do tecido. Tá? Aí você não precisa franzir agora não, você faz e deixa assim esticadinho, entendeu? Depois fiz toda a linha, né? Passei toda a linha aqui fazendo esse pés-ponto. Aí depois que você fez tudo isso, o que você vai fazer? Você vai abrir aquela parte, né, que tá dobrada. Essa parte aqui tá dobrada ainda, que a gente dobrou o tecido. Você abre ela. Abre essa parte. Aí, logo em seguida que você abriu essa parte, fez o pés-ponto, você vai cortando assim, ó. Meio centímetro mais ou menos, uma distância da outra. Em todo esse lado e de todo esse fazendo essa franja. Faça o possível para ficar encontrado, só não corte, deixa aqui mais ou menos, acho que uns 2 centímetros, um de cada lado, para antes dessa linha que a gente passou. Tá vendo? 1 centímetro de cá, 1 centímetro de lá. Porque depois a gente vai colar na cabecinha, né? Tá aqui. Esse já terminei. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou medir na cabecinha da boneca. Qual a altura aqui que eu vou querer. Geralmente eu uso aqui, ó. Faz uma marcação. Aí você vai franzir esse tecido nesse comprimento que você deseja aqui, que fique a altura do seu cabelinho. Esse aqui ainda tá grande, vamos puxar aqui pra ficar da altura que eu quero aqui, que eu marquei aqui. Então, aí, pega um alfinete,
Coloca aqui. Pega o outro, coloca aqui, certo? Aí você distribui esse franzido para um lado não ficar mais, ficar mais cheio, o outro mais sem franzido. Deixa a linha ainda e aí você regula aqui como você quer para distribuir aqui. Pronto, tá aqui. Tá legal assim, desse jeito que eu quero. O que é que eu vou fazer? Vou colocar a minha agulha aqui na linha. Vou dar um ponto aqui. Vou dar um ponto aqui para não soltar, para depois eu colar. Passo aqui para arrematar. Mais uma vez. E vou puxar a linha aqui. Corto. Do outro lado a mesma coisa. Caso você não queira esse cabelinho de tecido também, você pode fazer de lã. Do material que você quiser aí. Lã, da espessura que você quiser, o jeito. Hoje em dia tem muitas variações de lã, né? Então, pode fazer várias bonequinhas de muitos jeitos. Peraí que eu errei aqui. Eu tenho que pegar essa ponta aqui que já tá no... Deixa um pedaço grande de um lado e do outro, desse pés-ponto que você fez no tecido, para você arrematar aqui. Agora, antes da gente colar, vamos distribuir bem esse cabelinho. Tá vendo que aqui tá a risca da cabeça? Aí você coloca um pouquinho pra frente, pra ela ficar com o rostinho bem delicadinho. Agora, vamos colar esse cabelinho. Cola quente. Você vai colocar a cola quente e ir colando aos poucos. Coloca o tecido um pouquinho à frente para esconder a cola. E segura. Aperta, segura para ficar bem coladinho. E coloca essa parte que a gente fez o franzido em cima e aperta. Ah, lembrando que você vai fazer 2 faixas dessa aqui pra cobrir a cabecinha dela, viu?
São 2 faixas nessa medida que eu passei, nesse mesmo processo. 2 faixinhas franzidinhas assim. Se você quiser fazer só na frente, não tem problema também não, mas eu gosto de colocar 2 faixinhas para cobrir mais a cabecinha atrás. Tá vendo? Depois a gente vai pôr uns pinguinhos de cola aqui e vai arrumar esse cabelinho. Olha, esse eu fiz para você ver, para vocês verem que esse aqui eu fiz com uma tesoura, essa tesoura normal mesmo, correto. Essa eu fiz todo aquele processo de picotar com a tesoura de picote, que é essa aqui. Tá vendo? Aí fica assim, todo repicadinho. Essa aqui também foi feita com a de picote. Mas com a reta também fica, ó, uma gracinha. Agora, vamos fazer o mesmo processo com a outra faixinha. Se você optar por colocar 2. Vai franzir do tamanho, né? Para colocar aqui atrás. Deixa uma ponta nas 2, deixa a linha maior nas 2 pontas, para dar aqueles pontinhos para fixar, para facilitar na hora de colar. E vai colocar na cabecinha da nossa bonequinha aqui. Ah, eu esqueci de terminar, eu ia mostrar pra vocês e acabei esquecendo. Aí, tá vendo, ó? Tenta colocar as 2 na mesma direção. Porque senão fica torcido, a hora que franze, ela torce. Se não estiver encontrando muito bem as pontas. Tira a fitinha aqui para... Lembrando, gente, se você tiver a sua etiquetinha, você coloca no vestidinho aqui, porque valoriza muito a peça quando tem a etiquetinha do ateliê, do nome da gente, né? É a nossa marca, a nossa identidade do trabalho, né? As minhas acabaram, por isso que eu não coloquei, eu tenho que encomendar. Então, vou pegar a minha agulha novamente. E vou fazer os 2 pontinhos para colocar certinho aqui o lugar que é para ficar, para fixar, para ficar mais fácil. Aí você coloca no mesmo rumo aqui, ó, da primeira. Não tem segredo. Pego a outra ponta, cortar um nozinho, vou colocar a agulha e vou prender. Vamos distribuir agora esse trazido pra gente colar. Agora vamos passar a cola. Lembra de puxar esse cabelinho que a gente já colou pra cima e passa a cola aos poucos. Passa e leva lá a faixinha e cola. Segura.
Cola onde que tá a linha. Prontinho, vamos virar ela pra frente e vamos dar uma bagunçadinha nesse cabelinho, né, pra esfregar um do outro. Prontinho aqui. Agora, se você quiser dar uns pinguinhos de cola, bom, bem pouquinho, só pra gente juntar, você pega e junta aqui esses cabelinhos. Agora a gente vai fazer o lacinho do cabelo, pra gente colocar aqui. Faz todo essa colagem aqui para esconder a linha, né? E agora eu vou pegar aqui para me ensinar vocês fazerem o lacinho. Eu peguei esse pedacinho de tecido aqui, ele mede 10 por 18. Você vai dobrar ele ao meio para vincar. Feito isso, você coloca frente com frente, dobra uma pontinha aqui, encontra com o centro aqui do tecido e assim coloca o outro por cima. Ao outro lado você coloca por cima um pouco, não precisa cobrir tudo, só para não ficar sobreposto o outro. Agora, só ir na máquina e passar uma costura aqui e aqui. Pronto, passei a costura, agora é só desvirar. Aí você pode fazer o lacinho da cor que você quiser, para combinar com a sua bonequinha aí. Pega um palito, uma agulha mais grossinha, a bundinha da agulha aqui. E vira os cantinhos assim, acerta os cantinhos. Pronto, virou tipo um travesseirinho, né? Uma almofadinha. Agora eu vou fazer... Pega um pedacinho de retalho para fazer o miolinho aqui do nosso lacinho. Essa aqui mede 4 por 8. Aí põe frente com frente e passa uma costura aqui, reto, aqui. Marca o meio e vai pegar a agulha e vai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito isso, vamos passar umas 3 voltinhas aqui dessa linha. Puxa. Esse lacinho pode usar para colocar na roupinha, pode fazer menorzinho, para colocar detalhes nas suas peças aí, né? Agora,
Vamos pegar essa alcinha que a gente fez aqui, vamos. Olha que gracinha. Passar uma costurinha aqui. Olha só que fofura. Aí você coloca do jeito que você quiser. Quiser colocar na testinha. Colocar aqui. Vou colocar a minha aqui. Esconde essa emenda. Olha só que fofura ela tá ficando. O rostinho. Essa reguinha, você faz com ela. Você mede aqui o centro e vê se tá o centro aqui. Coloca o 0 no centro e vê se tá bem distribuído. Aí você vai e marca, né? Mas caso você não tenha, pegue uma linha e marca mais ou menos aqui no pescocinho o centro da cabecinha aqui, ó. E aí você tem uma noção mais ou menos de onde vai ficar o olhinho. Pode pegar uma fita métrica, você pode colocar um alfinete para firmar essa linha aqui e não sair do lugar até você fazer as marcações, tá vendo? Põe um alfinete aqui e pode colocar um alfinete aqui também. E marca aqui. Aí você vai e mede aqui 1 centímetro, 1 centímetro. Caneta que apaga com ferro, lembrando vocês, tá, gente? O narizinho, 1/2 centímetro, 1 centímetro abaixo aqui no centro. E aí, a boquinha no rumo do narizinho, mais ou menos uns 2 centímetros. Deixa eu ver aqui se dá esse. Acho que não dá 2 centímetros, não. 1 centímetro também. 1 centímetro e pouquinho. Aí você pode, se você tiver um gabarito assim, você faz com ele, facilita muito. Mas se você não tiver, você pode desenhar à mão livre mesmo. Ó. Tá vendo? Você pode estar fazendo só um pinguinho assim, ou você pode, peraí, pegar alguma coisa redondinha assim e fazer a boquinha, tá vendo? Eu vou fazer essa boquinha maiorzinha assim, ficar bem engraçadinha. Peraí. Aí eu pego a tinta, né, de tecido preta. Eu tenho esse esboleador aqui, mas se você não tiver, pode ser aqueles pinta-bolinha, ou pode ser um pincel, a bundinha de um pincel. A bundinha de um pincel assim.
Tem muita gente que tem medo de pintar rostinho, mas é só treino mesmo. Também uso essas canetas aqui Micron. Essa aqui é a 01. Eu gosto muito dela. Ela não é fininha, ela é um pouquinho mais grossa, mas não é tanto, sabe? Eu gosto dela. Mas eu tenho a 005 também. Que é essas assim. Aí eu gosto de fazer com um marronzinho. A sobrancelha. Um tracinho pra cima, né? Tirar esse alfinete aqui. E um tracinho pra cima aqui. Com a carinha bem sapeca. Os cílios, você pode se você tiver a preta e quiser dar uma arredondadinha a mais, facilita muito do que com o boleador. Faz o contorno melhor, sabe? Pronto. Agora vamos fazer os cílios. Se você quiser desenhar antes, você desenha. Eu gosto de dar uma reforçada no pezinho dele. A sobrancelha. Pronto. Agora o blush. Eu uso como blush, eu uso o eu faço essas trouxinhas aqui com tecido, coloco enchimento e passo o giz de cera como blush, e eu uso blush também. Vou tirar essa tinta aqui antes que eu derrame ela aqui na boneca. Você esfrega ele aqui, tirar que tá balançando. Do outro lado. Aí você passa novamente, porque ele enfraquece. Passa uma vez, aí fica bem suave depois que for passar do outro lado. Aí você faz a mesma coisa. E demora mais para sair. Aqui na sobrancelha, eu gosto de estar passando um pouquinho
Eu passo também o blush. Tiro o excesso aqui no meu braço. E dou uma passadinha no nariz. Dou uma reforçadinha aqui. Se eu quiser mais cor. Se eu não quiser, pode ser só que já estava, né? Olha como ficou bonitinha. Se você quiser fazer uma sardazinha aqui nela, é só ir pingando aqui a sua caneta Micron. Tá vendo que fofura? E agora, vamos fazer um brilhinho nos olhos dela. Eu uso essa caneta aqui, ó. Tenho ela 5, 8, 05, 08 e a 10. São ótimas. Caso alguém queira saber depois informações, é só me procurar, deixar comentário aí. Agora só falta, gente, aqui eu não apaguei, não passei o ferro. Depois eu sempre passo o ferro quando eu recorto as sobras. Quando tá do avesso eu já passo todinho o ferro nas peças que tá com as marcações de caneta, porque já apaga tudo, pra gente não esquecer. Ou então o secador de cabelo. E agora eu vou procurar um detalhezinho para colocar aqui nessa fofura. E se você for colocar uma florzinha, você abre aqui um pouquinho franzido e coloca. Não sei qual que eu uso. Passa a cola. Bom, pessoal, está pronto a nossa bonequinha. Olha que fofura. Se você gostou dessa aula, você vai deixar seu comentário para mim, dizendo se você gostou, dá um like e se inscreve no meu canal se você não é inscrito, tá? Espero que você tenha gostado. Fique com Deus e um grande abraço.